Bom dia, gente. Para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar, fica ligadinho aqui com a gente, porque o programa Bem Assim já está no ar. Hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. A gente vai trazer para vocês dicas nutricionais também sobre molho de tomate. Quer dizer, molho, extrato, o que é? O que é, afinal de contas? Qual é a diferença desses itens todos que envolvem o tomate e que a gente usa muito na nossa culinária? A gente vai descobrir daqui a pouquinho também, tá? E além disso, a gente vai mostrar para vocês também um trabalho maravilhoso feito à mão. O trabalho com feltro, é tudo isso e muito mais aqui no programa Bem Assim, que já está no ar. O programa Bem Assim está no ar e a gente vem trazendo para vocês todos os principais destaques que a gente vem recolhendo ao longo da semana para trazer aqui para vocês. E olha só, gente, você que está aí nos acompanhando, sabe que pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo, através do aplicativo da TV Mar, que você pode baixar no teu celular, ou mesmo através do portal Gazeta Web, é só acessar gazetaweb.com. E claro, também você pode seguir a gente através das nossas redes sociais, confere a gente lá no Instagram, também no nosso canal do YouTube, tá bem? Olha só, o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e que gera grandes prejuízos também à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, em 2009, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se que mais de 1 milhão de casos sejam de fato registrados, viu? Aqui no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia aqui no nosso país. Exatamente por conta disso, por conta desses números alarmantes, que a gente comemora esse mês, o Setembro Amarelo. É um mês inteiro, para que a gente possa refletir para a prevenção do suicídio. A gente conversa nesse momento com Carlos Gonçalves, psicólogo, está aqui com a gente e vai nos falar sobre esse tema. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Carlos, a essa casa que você, inclusive, já frequentou bastante, A gente inicia falando exatamente sobre esses números. São números muito alarmantes, mas que pouco se é discutido, pouco se fala. Ainda é tabu falar de suicídio, Carlos? Bom dia, Porlan. Para você ver, só aumenta, ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio. E, infelizmente, ainda é um tabu. Falar de morte ainda amedronta muitas pessoas. Por isso que é preciso ocupar esses espaços que a gente está tendo aqui nesse momento, seja na fé que você professa, na sua religião, nas escolas, na faculdade, nas ONGs, onde for, falar sobre o suicídio, que é uma triste realidade que vem acometendo. Por isso que a questão de você saber o momento exato de falar, porque também a gente não vai falar para uma criança de 5 anos de idade sobre o suicídio, mas existe sim uma determinada idade onde você pode já iniciar essa fala falando sobre essa questão, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Pois já que você já está falando sobre idade, eu acho bom a gente também já mencionar. O quanto antes claro, com a pessoa que tenha entendimento, que já possa ter esse discernimento, o quanto antes se falar sobre esse tema é realmente importante. A gente tem visto que a taxa de suicídio também entre jovens tem crescido também, Exatamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até que você citou alguns dados aí, entre 14 e 35 anos há um número maior de pessoas que cometem suicídio. Desse espaço, os homens cometem muito mais do que as mulheres. E, na verdade, a gente questiona, mas por que entre 14 e 35 anos? Que é a idade que a gente chama da idade da produtividade, onde você vai buscar escolher uma profissão, sair de casa, trabalho, um concurso, casar, ter filhos, ou seja, é uma idade muito de movimento. E a sociedade hoje também ela está cobrando bastante. E essa autocobrança, quando existe um vazio interno e uma dor, a pessoa acaba se comparando e muitas vezes
vai cometer o suicídio. Pois é importante a gente frisar, né, Carlos, que o suicídio, ele não vem do dia para a noite, né? Não é uma coisa hoje eu dormi bem, amanhã eu já vou acordar e vou cometer suicídio. Não é assim que funciona, né? É preciso a gente ficar atento a todas as etapas e o que pode levar a gente a cometer o suicídio? Sim, a gente tem que estar muito ligado nos sinais, né? Lógico que tem casos, né, que muitas vezes, vamos dizer assim, temos que olhar alguns transtornos, né? A depressão, no seu mais alto grau, que a gente tem a depressão a inicial, a moderada e a severa, onde a pessoa pode sim, em alguns casos, cometer o suicídio, a ansiedade, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, dependência química, aliado também a pessoas que de repente terminam uma relação e não sustenta essa dor, a perda de um ente querido, o bullying nas escolas, que é muito frequente também. Então, todos esses fatores, eles podem levar a pessoa a cometer o suicídio, mas é como você disse, não é de um dia para outro. Os sinais, eles são dados o tempo todo. E um dos sinais frequentes é você perceber a irritabilidade daquela pessoa, afeta muito o humor, a questão de você não interagir mais, não fazer atividades que antes você fazia com frequência, a verbalizar frases como a vida não tem sentido, eu quero morrer, eu quero dar fim à minha vida. Então, é bom a pessoa que tem alguém que está passando por esse momento, em algum caso, que fique atento e busque de alguma maneira fazer um acolhimento. E o que a gente que está do lado de cá, né, como que a gente deve fazer? Qual que deve ser a nossa abordagem? Oferecer ajuda, inclusive o tema da campanha esse ano é exatamente se precisar, peça ajuda, né? Mas como que a gente deve fazer essa intervenção? A gente tem que entender que as pessoas que tentam cometer o suicídio, na verdade, elas não querem morrer, elas querem tirar de dentro dela uma dor. Então, é muito importante fazer o acolhimento da escuta. Apenas escute o que essa pessoa tem para falar. E não achar que é falta de Deus, por exemplo, né? Achar que é frescura, incentivar o tempo todo a pessoa, vá para uma praia, que a gente mora num lugar de praia, vá procurar os amigos, fazer uma forçação de uma coisa que muitas vezes ele quer botar para fora uma dor, algo que está acontecendo naquele momento com ele. Então, ouvir, apenas ouvir. E, em alguns casos, ficar sempre dizendo que está ali do lado dele e que, se ele precisar, pode ir a um médico, pode procurar um psiquiatra, pode procurar um psicólogo, pode procurar um profissional onde ele vai se sentir melhor com essa fala, expressando todo esse sentimento que ele está. Agora, Carlos, intervenção medicamentosa pode evitar que a pessoa cometa suicídio? Seria uma das formas de resolver essa situação? Eu sempre falo, né, que em alguns casos, né, quando a gente está em atendimento clínico e percebe que determinada pessoa precisa ir a um psiquiatra, porque com certeza vai passar uma medicação, essa medicação dá uma calma. Mas não adianta, Paulane, a gente apenas ir ali fazer com que aquele momento seja estancado. A dor, ela vai estar ali, né? Aquele sentimento, aquele vazio, aquela angústia, ela tem que ser falada, ela tem que ser expressa, ela tem que ser colocada para fora. Então, é uma junção, em alguns casos, a parte terapêutica com a parte de medicação. Então, esse casamento, ele pode sim, de muitas formas, ajudar essa pessoa a não cometer o suicídio. E aí é importante também, né, Carlos, que tanto a família quanto a própria pessoa, ela não tenha vergonha de procurar um terapeuta, de procurar um psiquiatra, um psicólogo e de mesmo tomar os remédios que precisa para que ela possa estabilizar a situação. É uma questão química, hormonal? O que acontece dentro do nosso corpo nesse momento? Temos que analisar que cada caso é um caso. Lógico que tem fatores genéticos, né? Componentes que, com certeza, se alguém tem na família, por exemplo, alguém com depressão, pode sim você ter o componente para vir a desenvolver. Mas os fatores externos, né, também eles influenciam de maneira muito impactante. E é como lhe falei, são vários os fatores que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. E essa questão hormonal também precisa ser investigada indo ao médico, por exemplo. E aí a gente, como você já mencionou aí, né, a gente tem uma taxa de jovens cada vez mais também, infelizmente, cometendo suicídio. Imagina só,
E aí a gente tem uma juventude que é cada vez mais difícil a gente fazer cobrança, a gente não sabe a que medida a gente pode cobrar, porque precisa ser cobrado de certa forma, mas como que os pais podem fazer isso sem instigar uma cobrança exacerbada, sem fazer com que aquele jovem, né, aquele adolescente se sinta perdido, se sinta frustrado e acabe desenvolvendo esses sintomas que podem levá-lo ao suicídio? É interessante você colocar isso, porque, na verdade, essa relação está muito frágil. Então, a gente vê vários casos de pais que precisam trabalhar, porque isso é necessário, né? Mas muitas vezes eles não compensam, nem que seja com meia hora de dedicação ouvindo esse filho. E nós estamos vivendo uma era muito digital, de rede social, existe a tal da nomofobia, que é uma dependência aos smartphones. A gente sabe que a janela do vizinho, ela é muito, na visão da gente, é mais florida. Então, todo esse componente externo também de culto ao corpo, da aparência, das harmonizações faciais, de eu ser perfeito, de eu ter que ser feliz o tempo todo. Toda essa demanda faz com que o jovem ele tenha uma autocobrança muito forte. Então, é necessário os pais estar do lado, ouvindo, acompanhando e, claro, colocando regras para que eles entendam que a vida ela não é esse mar de rosas, que a gente pode fazer o que a gente bem quer. E aí a gente vem aí desde 2013, né, com essa campanha Setembro Amarelo. Eu queria que você frisasse para a gente a importância dessa campanha para que a gente possa reduzir, minimamente que seja, né, esses casos de suicídio no mundo. Na verdade, essa campanha, ela não só acontece em setembro, só que precisa de um mês para servir de alerta. Ela começou lá nos Estados Unidos, em 94, um casal, né, um pai, perdeu o filho aos 17 anos porque cometeu suicídio. Ele tinha um carro, parece amarelo, e desde então essa cor também ficou muito nesse símbolo no mundo todo. Então acontece que em setembro a gente está percorrendo tudo que é lugar, falando, dando palestras, para que as pessoas realmente tomem essa consciência de que se estiver passando por esse processo, busque ajuda. Então, de janeiro a janeiro, é preciso sim tocar nesse assunto. Falar em suicídio não tem como, é falar de morte, é falar de finitude. É entender que a gente vai morrer, mas a gente precisa entender que não somos nós que temos que fazer isso contra a nossa própria vida. Pois é, né? É importante a gente refletir sobre essa situação. Refletir também, e aí a gente já vai puxando um pouquinho, eu já vou puxando um pouquinho a sardinha aqui para o lado da gente. Comunicação, né? Os comunicadores, como que a gente deve lidar com o suicídio? De que forma a gente deve ou não deve noticiar esse tipo de caso? Existe, é claro, uma forma correta para que a gente não acabe instigando, né, a esses casos a dobrarem, a aumentarem, né? Existe um para que a mídia trate desse assunto da forma correta? O ideal, a gente tem até um livro interessante que é Espreme que sai sangue, que é sobre um jornal alemão, onde ele fala que nós, seres humanos, temos uma certa atração por essas fatalidades, por essas catástrofes, né? Então, muitas vezes a imprensa não é toda, mas acaba colocando isso num lugar muito de glamorização ou de uma coisa cinematográfica, quando na verdade a gente está falando de um ser humano que desistiu de viver. Muitas vezes eu percebo a abordagem nos textos jornalísticos, em matérias, onde eles não focam o que de fato, não é o que vai acontecer porque a pessoa já morreu, mas entender que está acontecendo com a humanidade, por exemplo, em que faz com que essa pessoa vá cometer o suicídio. Então, assim, é importante a gente analisar e reforçar sempre quando for falar de suicídio, de que é uma dor muito forte que faz com que a pessoa realmente queira desistir. E ao redor dela também, Porlane, não é só ela que morre. Toda a família entra num processo de culpa muito grande e que vai se responsabilizar por a morte dessa pessoa. Pois é, né? É um trabalho, então, que deve ser construído com toda a família também, com toda a família, principalmente. Muito bem, então. Carlos, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Eu que agradeço pelo espaço. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí, porque no próximo bloco, gente, a gente vai mostrar para vocês um trabalho maravilhoso feito à mão em feltro. É daqui a pouquinho.